Na última reportagem da série Arigatô Brasil, vamos mostrar a arte e a cultura oriental que encantam os brasileiros. A gente muda de assunto para mostrar a última reportagem da série Arigatô Brasil sobre os 110 anos da imigração japonesa. Nós vamos falar como a troca de experiências entre os dois países ajudou na comunicação, cinema, na música e nos esportes. A reportagem é de Marcela Terra. A história de um professor que salvava o mundo nas horas vagas. Nacional Kid. Depois da Segunda Guerra Mundial, os seriados japoneses se tornaram febre no Brasil. E os desenhos, ou melhor, animes. Ídolos na TV e nos quadrinhos, os mangás. As primeiras histórias que haviam nos mangás não eram de super-heróis, eram de pessoas comuns, na época da guerra. Então, a própria pessoa que estava lá na guerra, o soldado, a enfermeira, se estimulava, né, se distraía através disso, porque era uma pessoa comum que estava ali, né? A saga da imigração japonesa no Brasil, mostrada em 2 filmes de Tezuka Yamazaki. Você deixar o seu país para poder salvar sua família, entendeu? Da fome, da miséria, precisa ter muita coragem. Uma coragem que eu acho que a gente não tem hoje. Habilidades artísticas que se misturam e métodos milenares que inspiram as técnicas atuais. O washi que a gente usa nos nossos painéis aqui na arquitetura aqui da Japan House, que é uma técnica milenar de papel que foi usada com uma linguagem contemporânea. Então, a gente vê bem essa junção dos dois. Nesse espaço em São Paulo, as exposições levam o visitante a uma imersão na cultura japonesa, através do sabor, aroma, arte, música. Já começa pela fachada. As madeiras são encaixadas sem nenhum tipo de prego ou parafuso. É uma técnica milenar, o preciosismo japonês aliado à tradição. A arte do Japão no Brasil e a música do Brasil no Japão. Olha, Bossa Nova é o seguinte: nasceu no Rio, cresceu em São Paulo, morreu na Bahia, renasceu no Japão. E foi ao ritmo da Bossa Nova que o músico e compositor Hidenori Sakao desembarcou aqui na década de 50. Ele se encantou com a nossa música. Eu acho que musicalmente eu sou brasileiro mesmo, sabe? Filosofia é japonesa, eu acho. A experiência de Hidenori Sakao e de tantos outros imigrantes já foram notícias nos jornais da comunidade japonesa, como o Nikkei Shimbun. Nosso problema é imigrante está envelhecendo. Acho que idade média já é, acho que 80 anos, pode ser mais. Por isso que leitura está diminuindo. Para as novas gerações, a versão em português. A gente procura priorizar aqueles esportes que estão mais enraizados na comunidade e foram trazidos pelos ancestrais. Esportes orientais que já fazem parte da vida dos brasileiros. Essa família de karatecas de Belém do Pará tem a arte marcial no sangue. A técnica é chamada de karatê Machida. Daqui saiu campeões como Lyoto Machida. Eu sou talvez o único representante tradicional dentro do MMA, do karatê, né? De uma arte marcial que é o karatê. Então, eu estar ali em cima, representando o karatê, eu tive um grande tempo de competição no karatê, no esporte amador que é o karatê. Eu vivi desde a minha infância isso. Meu pai mestre de karatê, ensinado e criado na educação japonesa. Valores que fazem parte da prática do kendo, conhecido como a esgrima japonesa. Cada vez mais popular no Brasil. Os japoneses também trouxeram novos costumes, como as casas de karaokê, onde os amigos se reúnem para cantar. Joe Hirata é um dos cantores que fazem sucesso aqui e no Japão.
Ele foi o primeiro brasileiro a conquistar o maior concurso de calouros na Terra do Sol Nascente. Concorreu com outros 80 mil candidatos. Além do estilo enka, a música tradicional japonesa, ele também canta sertanejo. Nosso Brasil é uma miscigenação de raças. Acho que eu falo que é o melhor país do mundo, onde congrega todas as etnias. E a cultura japonesa hoje, você pode ver que é muito bem apreciada aqui no Brasil. A gente tem uma alegria muito grande, que hoje a música integra. Joe Hirata e Julinho Bogajo compuseram a música oficial dos 110 anos da imigração japonesa. A comunidade japonesa aqui no Brasil sempre preservou essa transmissão, né, dos costumes para as próximas gerações, né, Ayrton? Eu acho que a comunidade japonesa no Brasil dá um exemplo para os brasileiros em geral de como pode-se ter um grupo de estrangeiros num país que se integra à sociedade brasileira. Temos até a figura do Nisei, que é o japonês brasileiro. Né? Essa integração leva a uma situação onde eles podem ter a preservação de suas culturas e seus hábitos, mas integrados à sociedade brasileira. Então, não se constituem guetos. Aliás, Darcy Ribeiro já escreveu sobre isso. O grande fenômeno do Brasil é poder ter absorvido todas essas culturas. São os alemães que vieram, são os italianos que vieram, são os portugueses principalmente que vieram, que compuseram uma etnia associados a quê? A índios e negros. Então, este é o povo brasileiro. E o japonês compõe essa etnia e traz para essa etnia brasileira, que eu chamo hoje, aquilo que tem de melhor. Se nós pudermos cada vez mais nos aproximarmos dos avanços que o Japão já atingiu, nós vamos viver muito melhor nesse país. Eu quero ressaltar os valores espirituais. Os japoneses trouxeram para o Brasil não apenas a vontade de trabalhar, de vencer, saídos de sua terra calcinada, bombardeada, vieram para o Brasil como um novo mundo. E aqui eles introduziram, fizeram impregnar na nossa cultura o autocontrole, a paciência, a persistência, a modéstia, o respeito que o japonês tem pelo outro. Esses valores, certamente, são dos mais importantes que hoje a cultura brasileira pode dizer. E mais, aproveitando o ensejo do pleito eleitoral, eu digo que os japoneses conceituais estão entre os melhores estrategistas de guerra do mundo. Nos meus livros, fiz dois estudos de caso. Um do general Sun Tzu, que todo mundo começa a arte na guerra, aplicada à política, e o outro, o do Miyamoto Musashi, que escreveu um famosíssimo livro chamado O Livro dos Cinco Anéis. Pois bem, aconselho a quem quiser, nessa campanha agora, utilizar estratégias de competição política, a ler esses dois livros, A Arte da Guerra de Sun Tzu e O Livro dos Cinco Anéis, do Miyamoto Musashi, que são exemplos de como você pode usar princípios fundamentais para a arte da guerra, a arte da política.